Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um dia do Fórum de Economia da Universidade de Brasília, hoje com o convidado Jorge Cury, apresentando a economia da oralidade. Agradeço a presença de todos e queria chamar nosso convidado para iniciar a palestra. Bom dia a todos. Horário de Brasília, 12 horas, 1 minuto. Está no ar, sua vez, sua voz, sua marca vocal, seu principal ativo econômico. Bom dia, Eduardo Goulart, bom dia a todos. É um privilégio muito grande ter vocês conosco neste momento, que vocês sejam meus cúmplices nesse momento que consideramos histórico, importante para a economia da oralidade, que tem apenas na sua Constituição 2 aninhos de idade. É um bebezinho que está surgindo, né? A economia da oralidade é muito recente, né? Ela teve como principal momento o lançamento do livro digital, do e-book Economia da Oralidade, que está disponível a cada um de vocês através do nosso site, que é o voicedesign.com.br, e que foi lançado há 1 ano e 4 meses atrás pelo COFECOM, pelo Conselho Federal de Economia. 1 ano depois, nós tivemos o privilégio, 1 ano depois, de sermos entrevistados por Manuel Castanho, ele que é integrante da comunicação do COFECOM, do Conselho Federal de Economia. Foi um privilégio muito grande, e nesta live foi um momento também especial para a economia da oralidade, onde a gente lançou o Dia da Economia da Oralidade, 24 de junho, portanto, o Dia da Economia da Oralidade, naquela ocasião. E depois fomos convidados pela vice-presidente do COFECOM, a Denise Cassama, para ministrar um curso, uma oficina, chamada Introdução à Economia da Oralidade pelo COFECOM. Também foi realmente uma experiência notável. Nós tivemos 254 participantes ativos que responderam às avaliações e cujas avaliações vão fazer parte do nosso livro Introdução à Economia da Oralidade, que em breve será lançado. Portanto, nós temos uma experiência muito grande nesse sentido com o COFECOM, né, e que proporcionou agora esse convite para o 9º Fórum de Economia da Universidade de Brasília, né? Então, o livro vai estar disponível para vocês, toda a parte teórica da economia da oralidade, ou parte da economia da oralidade, já que nós estaremos lançando um livro físico e digital brevemente, né? Introdução à Economia da Oralidade. Vocês podem ter a parte conceitual lá, a parte estrutural da economia da oralidade. É claro que eu vou abordar grande parte do conteúdo que está no livro e o todo da economia da oralidade, mas eu quero ser bastante verdadeiro, útil e bom. Essa que é a minha intenção, seguindo a tríade socrática, né? Da verdade, da utilidade e da bondade. Eu quero que você saia daqui com algo de muito valor para levar para casa. Se você está em casa, já fica com ele em casa onde está, mas eu quero deixar algo de muito valor. Eu não quero apenas aqui trazer teorias e conceitos simplesmente sem utilidade. Bom, eu tenho a dizer primeiro o seguinte, a economia da oralidade... Jorge, só um minutinho. Ótima sua introdução. Queria passar aqui para o pessoal que está nos assistindo um pouco da sua jornada, né? Como que você chegou aqui no tópico da economia da oralidade. O Jorge, formado em Ciências Econômicas pela FESP, em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo pela PUC do Paraná, e formado e certificado internacional em Coaching pela SLEC. Desde 1972, atua como comunicador e pesquisador do uso da oralidade na comunicação social. Em 2013, fez a apresentação oral de um trabalho científico, Voice Design, o poder da palavra falada aplicada, no 19º Congresso CIAED, Congresso Internacional de EAD, realizado em Salvador. No ano seguinte, o 20º CIAED em Curitiba,
fez apresentação especial sobre o tema institucional Voz Design. Em 2019, no 25º CAED, em Poços de Caldas, o trabalho científico Economia da Oralidade Aplicada à Educação à Distância. Em 2018, tornou-se economista precursor da economia da oralidade. Isso mesmo, olha, muito bem. Fiquei lisonjeado com a sua apresentação, Eduarda Goulart, né? Bem, eu vou começar nesse sentido, né? Eu ia dizer uma coisa, mas agora mudei um pouquinho, você me fez trazer um roteiro novo. Eu me apaixonei pela voz humana, essa é a minha paixão. Talvez vocês possam perceber que eu estou apaixonado aqui falando com vocês sobre o tema. Eu me apaixonei com isso, a primeira percepção que eu tive dessa paixão foi aos 4 aninhos de idade. Era uma criança. E uma amiga de minha avó disse que eu era falante, que eu conversava bem, e eu me interessei por isso. E comecei a prestar atenção na avó. Naquele tempo, vocês são bem jovens, mas naquele tempo o que tínhamos em casa era o rádio, nem havia televisão ainda. A televisão surgiu na minha cidade, Curitiba, no ano de 60. Eu nasci em 56. Portanto, naqueles primeiros anos de vida, o que tinha em casa era o rádio, a radiola. Então, eu fui muito impactado, tanto pelas conversas da minha avó, com as amigas da minha mãe, com as irmãs, do meu avô, meu pai, meus tios, as conversas entre os homens, né? E também pelas ondas hertzianas do rádio, né? Então, assim, eu me apaixonei logo por isso. E no ano de 72, como disse muito bem a Eduarda Goulart, eu comecei a pesquisa sobre a economia da oralidade, Eduarda. Ela começou quando eu iniciei minha carreira de radialista e jornalista numa emissora de rádio aqui em Curitiba, chamada Rádio Marumbi, e eu comecei como rádio escuta. A rádio escuta faz o papel do auxiliar do plantão esportivo de uma jornada esportiva, ou seja, ele fica observando e ouvindo várias emissoras de rádio para captar os resultados parciais e finais dos jogos, para que ele passe para o plantão esportivo durante a jornada principal que está sendo feita, transmitir esses resultados. E assim eu comecei a pesquisa da economia da oralidade. Veja quanto tempo, 48 anos. Eu comecei a fazer uma pesquisa da oralidade a partir dos locutores esportivos da época. Vários deles, então, vocês nem vão saber, mas Jorge Cury, Valdir Amaral, Fiore Gigliotti, Osmar Santos e tantos outros que eu fui acompanhando para perceber a terminologia que eles usavam, as palavras que eles utilizavam, as inflexões que eles usavam, as entonações que eles utilizavam, né? Os jargões, os bordões que eles usavam, as marcas vocais de cada locutor. Então, ali iniciou esse estudo, essa pesquisa que hoje se consubstanciou na economia da oralidade, que tem como área de desenvolvimento pessoal e profissional o voice design, que é o design da voz, que é o planejamento da voz, que é o planejamento da fala. É isso que eu quero que vocês saiam com este valor, aprendendo a planejar suas falas. Bom, agora retomando o que eu ia dizer inicialmente, a economia da oralidade sempre existiu. Veja bem, desde a fase paleolítica, que é a idade da pedra lascada, já havia a oralidade e, consequentemente, já havia a economia da oralidade. Com o surgimento da fase neolítica, que é o período da pedra polida, quando surgiu a agricultura, foi a primeira atividade econômica que o homem experimentou. A economia da oralidade teve uma função importante desde lá. Ok? Então, assim, a economia da oralidade, ela tem um paralelo com a própria atividade da agricultura. Eu quero até fazer assim, mostrar uma certa metáfora, né? Ou, na verdade, uma metáfora, né? Para você entender de forma muito íntima o que é a economia da oralidade, de forma muito perspicaz, né? Então, assim, aquele período da pedra polida, quando a agricultura se iniciou, a atividade agrícola, né?
o homem começou a se apropriar da terra, o conceito de propriedade, o conceito de armazenamento, de estoque da produção agrícola, no sentido de troca de produção. Determinado produtor produzia um produto e outro produto, haviam trocas de produção, havia a formação de comunidades, de vizinhança. Naquele período se formaram as sociedades e a oralidade estava lá. Houve a necessidade de aumentar a qualidade e a quantidade das palavras para designar aspectos voltados ao processo, à metodologia da agricultura. Então, para entender a economia da oralidade, eu me valho desta metáfora da semente, que é o microcosmos da agricultura. E como meu nome é Jorge, Jorge significa aquele que produz na terra, significa agricultor. Então, eu estou levando essa metáfora aqui. Então, veja bem, existe uma parábola consagrada universalmente, a parábola da semeadura, a parábola da semente. Essa parábola foi consagrada por Jesus Cristo nas Escrituras Sagradas, nos Evangelhos. Uma parábola muito importante, que foi, na verdade, a parábola das parábolas, porque foi a primeira parábola que Jesus Cristo explicou o seu significado. E a parábola é um recurso muito importante para que você não esqueça mais o que foi dito. Por quê? Vou fazer um parênteses agora aqui. O que nós temos, na verdade, e quando a gente está agora se comunicando, o que vocês estão usando agora para me ouvir, vocês estão usando a memória de curto prazo, também chamada memória de trabalho, né? Essa memória de trabalho, ela é limitada. Esse é um ponto importante vocês observarem. Ela é limitada. Então, eu estou falando com vocês e, à medida que eu vou falando, vocês vão guardando algumas coisas do que eu digo, mas outras vocês vão descartar. Outras, existe um processo de descarte na memória de curto prazo, que é essa que vocês estão usando agora comigo. Então, em parte vocês vão conseguir me ouvir, em parte vocês vão descartar. Por quê? Porque a mente, ela tem um processo de economia de energia. Então, quando você faz alguém pensar, logo a mente quer voltar ao repouso, quer descansar, porque pensar gasta muita energia. Ok? Por isso que é importante que quando você se dedica a pensar, você sabe que vai gastar um tanto de energia. E se você pensar muito, você vai cair lá na tal da exaustão cognitiva, porque pensar cansa. Não pense que é só os jovens que cansam ao pensar. Os jovens há mais tempo também. Então, pensar cansa. Você fica ouvindo alguém falar por muitas horas e tal, você vai sofrendo um cansaço, o que chamam dentro da economia comportamental de exaustão cognitiva, certo? Por isso que quem está falando precisa causar algum nível de emoção em quem está ouvindo, porque esta emoção causada faz com que você remeta o que você está ouvindo pela memória de curto prazo, que é a memória volátil, né? Para a memória de longo prazo. Essa é a memória perene, essa é uma memória permanente. Ali você guarda, mas para você guardar, algum nível de emoção precisa causar, né? Senão você esquece, né? Talvez a maioria de vocês esqueceu do que eu já falei no começo, talvez alguns não, né? Mas o esquecimento é perfeitamente normal. Então, esse é um ponto que eu quero deixar bem claro, porque isso é comunicação. Tem muitos palestrantes que falam muito conteúdo, né? E esse excesso de conteúdo acaba não sendo produtivo. Por isso que em comunicação, menos é mais.
Em educação, o pouco é muito. Por isso, é importante você resumir, sintetizar, para que caiba na memória de curto prazo do teu interlocutor, do teu ouvinte, para que ele daí possa remeter, se foi emocionado por isso, para a memória de longo prazo. Então, eu quero assim expor agora, basicamente, esse raciocínio em torno da questão da agricultura com a palavra, né? Então, eu estou tratando aqui desta metáfora. Então, eu digo o seguinte para vocês da metáfora da semente e, por extensão, da agricultura. Nós semeamos palavras e colhemos de acordo com o que semeamos. Então, primeira lição, você semeia palavras e colhe de acordo com o que semeia. É importante você pensar o que você está semeando. É importante você pensar o que você está falando, para que você possa colher bem. Se você soar bem as suas palavras, se você bem soar as suas palavras, até tem uma expressão no português que é abençoar as suas palavras, você vai gerar riqueza com elas. Tanto riquezas intangíveis, como conhecimento, relacionamento e outros, como riquezas tangíveis, incluindo as riquezas monetárias. Você falar bem, você tem a tendência de ter sucesso financeiro na sua vida, porque a base da sua vida está na sua fala. Antes de eu continuar essa metáfora, eu quero fazer uma primeira pergunta a você que está nos acompanhando. Eu não estou aqui podendo acompanhar o chat, mas se a Eduarda Goulart puder me orientar e viabilizar aqui para saber quem está nos assistindo, né? Seria bom. Mas, de qualquer forma, eu quero perguntar para vocês, sabendo que há um delay para a resposta, o que significa a palavra pessoa? A palavra pessoa é a palavra mais central neste momento que estamos vivendo. Esse momento que nós estamos vivendo chama-se hipermodernidade. Para muitos, já passou a era da pós-modernidade, estamos na era da hipermodernidade. Olha lá. A era da pós-modernidade, ela tem a palavra pessoa, a pessoa está centrada nela, na pós-modernidade. É a pessoa para o trabalho. Na hipermodernidade, a pessoa também está centrada, tanto quanto na pós-modernidade, mas para o propósito. Então, na hipermodernidade, a pessoa está centrada para o propósito. Eu pergunto a vocês, o que significa a palavra pessoa? A Eduarda está incluída também como possível a responder. Talvez a Eduarda possa representá-los nesse momento aqui, né? Vou deixar a Eduarda numa saia justa agora aqui. Então, veja bem, Eduarda. A palavra pessoa, por exemplo, no latim, vamos pegar para o latim que é mais simples, né? É persona, certo? É a mesma expressão usada no espanhol e no italiano. Ok? Até aqui? Então, persona, pessoa, persona. Vamos ficar por persona. Se você dividir a palavra persona, você tem o per de um lado e o sona de outro lado. Ok? Bom, o per não está difícil de descobrir o que é o per, né? Por exemplo, a palavra per capita. Você sabe me dizer o que é a palavra per capita? Se você não souber, eu posso dizer também. A palavra per capita é por cabeça. É uma palavra do campo da economia, né? É por cabeça. A gente chama por indivíduo, mas é por cabeça. Agora, a palavra per capita, né? O per já matamos, é por. E o que você acha? Pode chutar, é porque é errando que a gente se aprende, né? O que significa sona? Persona. A gente teve algumas respostas aqui no chat, Jorge. A Giovana Souza disse que pessoa é um ser pertencente à espécie Homo sapiens e a Sofia Alves, que é um indivíduo. Ok. Mas eu estou ainda agora só na expressão final da palavra pessoa, que é o sona, persona. O que você acha que é sono? O que te vem à mente, assim, essa expressão sona?
O meu chute seria indivíduo ainda, junto com a Sofia. Mas o sona, literalmente, não é interpretação do que significa sona. O que, que é esse fonema sona? Sona. Então, eu vou dizer para você. Sona quer dizer som. A palavra pessoa quer dizer, ou ouçam bem o que eu estou dizendo, por som. Isso que significa pessoa. Essa palavra tão importante na hipermodernidade, por som. Portanto, a palavra pessoa significa pela voz. Só para vocês terem uma ideia do significado do que nós estamos falando. Se a sua pessoa não expressa bem, com exatidão, com clareza, com efetividade, com afetividade, o que você quer dizer, a sua pessoa fica prejudicada. Por isso que um planejamento da fala é importante ser feito para que a sua pessoa venha a ser devidamente valorizada e manifestada, ok? Então é isso assim, né? Então veja a importância do que estamos falando, né? Eu não esqueci de onde eu parei lá, a gente vai seguir, né? Outra característica da oralidade que eu estou lembrando, né? Ela obedece uma circularidade. A oralidade é circular, diferentemente da escrita, que é linear. A escrita é linha por linha, por isso linear. E a oralidade é circular, tanto que eu estou desenvolvendo aqui uma conversa com vocês, e é uma conversa essa com vocês, né? Muito antes de ser uma palestra, é uma conversa. Então, assim, a oralidade é circular, obedece um círculo, por isso que oralidade está ligada à roda de conversa, aquelas rodinhas, por isso que o intervalo nas faculdades é o principal momento de todo mundo, porque é o momento do diálogo, é o momento da rodinha. Então, é circular. Por isso que eu estou falando um pouquinho aqui, saio do tema, volto, mas eu estou desejando transmitir o melhor que eu posso para você. Tá? Então, veja bem isso que a gente está dizendo, a importância do que nós estamos falando. Se você não busca qualificar a sua comunicação, né, a sua oralidade, você vai ficar prejudicado. A sua profissão vai ficar com possibilidades reduzidas, né? Porque você tem dificuldade de expressar-se. E o que, que acontece? Veja bem, eu não esqueci do ponto que eu parei, mas eu preciso evoluir para agora para esse outro momento. O que, que acontece? A oralidade é uma palavra praticamente fora de pauta. Nós é que estamos trazendo a oralidade para a pauta. Uma expressão próxima da oralidade, que é muito mais famosa, é a oratória. Concorda, Giovana? Desculpe, Eduarda. Oratória é bem mais conhecida. E a oralidade, a oralidade é todo o universo da estrutura da fala, onde a oratória é um dos gêneros. Entende? Só para você ter uma ideia, a oralidade ela começa no ser humano. Olha o que eu vou dizer aqui. Quem precisar de um cinto de segurança aqui para essas palavras, se prepara, porque eu não vou me responsabilizar para qualquer acidente. Então, assim, sabe quando começa a oralidade a incidir sobre nós, seres humanos? Claro que vocês não sabem, né? Porque também nem podem adivinhar o que eu estou pensando. Mas a oralidade começa no 4º mês e meio de gestação. Quando vocês estavam no ventre de suas mães, ainda não tinham nascido, não tinham conhecido a luz, a sua audição estava plenamente formada. E a partir daí, tudo que a sua mãe ouvia, tudo que a sua mãe dizia, todas as pessoas que estavam ao entorno das suas mamães, foram moldando você, Eduarda Goulart e todos os demais, moldando vocês por meio da oralidade, antes de vocês conhecerem a luz. Você não acha isso incrível ou só eu que estou entusiasmado com isso? Então, a partir daí, antes de você dar o primeiro choro, a sua primeira manifestação oral,
você já estava sendo modelado, moldado pela oralidade da sua mamãe. Que é tão importante esse contexto sônico que a sua mamãe proveu para você, tão importante quanto o leite materno. Aí vem o primeiro choro, é a primeira manifestação oral. Né? Fazendo um paralelo ainda, na visão judaica cristã, a oralidade, olha que eu vou falar para vocês, hein? Se preparem aqui. A oralidade precede a luz. Ela vem antes da luz. O que você acha disso, Eduarda Goulart? Eu acho que a oralidade, então, de acordo com o que o senhor está colocando, é assim, um dos primeiros contatos que a gente tem antes mesmo de vir ao mundo, não é isso? Antes mesmo, e veja bem, eu estou traçando um paralelo que eu fiz aqui da questão da gestação, né, para esse princípio judaico-cristão. Né? A oralidade vem antes da luz. Se não há luz, não há vida. Ela vem antes da vida. Porque Deus disse, fiat lux, e aí houve luz. E ela é luz. Você veja que impacto, né? Tem também ainda nessa mesma linha, veja o que eu estou falando aqui, né? Que ninguém fique distraído aí, né? Do que a gente está dizendo, que eu estou dando o máximo que eu posso. Outra questão, ainda na visão judaica cristã, lá no princípio, imaginando que tem um princípio, né? A palavra caos significa algo que tem potência, mas ainda não tem lógica, não foi organizado. O caos tem potência, mas não foi organizado. Então, no caos. O que tinha lá no caos? Qual foi a primeira coisa que surgiu no caos? Eu vou dizer assim para não judiar muito da Eduarda Goulart, né? A gente vai conversar aqui, Eduardo. Você está diante de mim aqui, vamos conversar. É oralidade, afinal de contas, né? Então, assim, no princípio era a oralidade. Diz lá, a oralidade estava com Deus. A oralidade era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dela, e sem ela, nada do que foi feito se fez. Puxa, é demais, né? Você não acha demais? Parece um exagero, né? Se não fosse verdade, né? Então você veja o tamanho desse tema. O contexto desse tema para a vida da gente. Eu estou falando em vida aqui, não estou falando vida e estou falando em economia. O tempo todo falando em economia. Né? Então, eu disse que a economia da oralidade sempre existiu, é o que eu afirmei, desde a era paleolítica, da pedra lascada, e depois ela tornou-se uma parte central na era neolítica, da pedra polida, no momento que o homem se fixou à terra, surgiu a agricultura, a atividade agrícola, surgiram as sociedades, a oralidade foi tremendamente desenvolvida, ainda sem a escrita, mas a oralidade foi tremendamente desenvolvida, as palavras foram formadas. Né? Então, eu quero fazer um paralelo entre agricultura e oralidade. Né? Então, eu estava dizendo que semeamos palavras e colhemos de acordo com o que semeamos. Assim como a semente, também a palavra é o embrião da economia. A semente é o gênese da reprodução, a palavra da criação. Elas são a síntese da economia. A semente, o sêmen, e aí eu coloco também a semântica, derivam da palavra sema, signare, né, que é sinal, que significa sinal. Semáforo também vem desta raiz. Nelas contém toda a genética para a qual estão designadas, seja palavra ou semente. Então, eu quero explicar para vocês o seguinte, que a semente, vamos imaginar,
Alguém de vocês já fez aquela experiência do feijão no algodão? Você fez, Eduarda? Então vamos lembrar daquela experiência do feijão no algodão, né? Para facilitar. Se você tem um feijãozinho que está em cima da sua mesa, um feijãozinho qualquer, né? Um grão de feijão, né? Se você deixar esse feijão em cima da mesa, o que vai acontecer com esse feijão? Nada. Isso mesmo. Agora, se pegar esse feijão e colocar em cima de um algodão molhado, quer dizer, num solo, como, né, podia ser numa terra molhada, mas vamos representar aqui pelo algodão, que seria semelhante a um solo. Se você colocar esse algodão no solo, ou no algodão molhado, o que acontece com esse grão de feijão? Ele apodrece. Pode ver, ele vai apodrecendo, né? Ele vai se abrindo, ele vai se decompondo. Esse grão de feijão vai morrendo. Ele vai morrendo, entre aspas, né? Ele vai morrendo como grão de feijão, ele vai se apodrecendo. É aquela parte comestível do feijão, vai se apodrecendo. E daí, ao ponto dele expor o seu embrião. Porque aquela parte comestível protege o embrião. E ele apodrecendo, ele expõe aquele embrião. E desse embrião nasce um caule. Vocês viram isso? Estão lembrados? E desse caule nasce uma planta. É a mesma coisa com a palavra. A palavra é como uma semente. Se a palavra tiver só palavra, uma palavra, por exemplo, escrita, ela está no estado de inércia. Não acontece nada com ela. Ela está escrita, mas não acontece nada com ela. Se você não pegar essa palavra e colocar o teu sopro na palavra, a tua voz, se você não soprar sobre a palavra, não colocar o teu fôlego na palavra, eu estou fazendo aqui uma analogia sobre o sopro de Deus sobre as nossas narinas para termos vida, né? Essa palavra não vai ter vida. E quando você coloca o sopro sobre uma palavra, essa palavra ganha vida. E ela morre como palavra para ganhar significado. Para ter o seu significante e o seu significado. Ok? Semelhantemente à semente. Então é preciso que a palavra morra como palavra para ter significado. Porque, Eduardo Goulart, conforme o tom de som que você usa na palavra, conforme a entonação que você fala a palavra, você vai dar sentido diverso para a palavra. Você pode pegar uma mesma palavra, conforme o som que você utilizar, você vai dar um sentido diverso para a palavra. Né? E assim a importância da gente prestar atenção a partir desta metáfora da semente, né? Então, a semente, portanto, se ficar no seu estado original, ela fica inalterada. Ela não cumpre a sua finalidade, ela não gera fruto. É necessário que ela morra como semente. Então, esta metáfora, consagrada universalmente, semente a palavra, nos evangelhos, pela pessoa de Jesus Cristo, que explicou que o semeador saiu a semear, e algumas sementes caíram sobre o caminho, e vieram as aves do céu e as comeram. Então, tem palavras que a gente diz de qualquer jeito, e elas se perdem, elas não cumprem a sua função. Algumas palavras caíram sobre pedregulhos, sobre pedras. Então, ela começou a querer nascer a raiz, mas como não eram pedras, a raiz não pôde se fixar na terra. Acabou também perdendo. Outras palavras caíram sobre espinhos, imaginando aqui outras sementes ou palavras, caíram sobre espinhos. E aqui o tumulto da vida, essa correria insana que a humanidade passa e tal, e a gente acabou perdendo aquela palavra. E outras palavras caíram em terra boa. Em terra boa significa nós, sob o ponto de vista da economia da oralidade, nós somos o aparato corporal nosso é um solo. Nosso corpo é um solo. Então, em alguns, essa palavra foi plantada e aí germinou, puxa, que legal,
E você que recebeu essa palavra, que germinou em você, você passou para mais 30 pessoas, o outro passou para mais 60 pessoas, o outro multiplicou essa palavra para mais 100 pessoas, para mostrar o caráter econômico da oralidade. O que eu quero dizer para vocês nesse momento? Eu quero dizer que a economia da oralidade tem em sua estrutura, sob o ponto de vista das ciências econômicas. Eu quero até entrar um pouco mais aqui nos conceitos da ciência econômica, que eu acho importante a gente tratar disso aqui, mas eu quero tratar disso assim na medida certa, que eu quero deixar esses conceitos mais para a leitura de vocês no livro. Mas assim, o que eu quero dizer que a economia da oralidade, eu quero depois identificar o que é a oralidade, afinal de contas, que até agora não expliquei claramente o que é a oralidade, né? Pode até você entender, mas eu quero explicar claramente o que temos como conceito de oralidade, né? E a economia da oralidade trabalha sob a perspectiva dessa oralidade sobre a ótica econômica. Então, é uma fala com o objetivo de gerar riqueza, né? Eu já falei isso anteriormente. Tanto riqueza intangível quanto riqueza tangível, né? Dentro do conceito da economia clássica e da economia da nova economia, né? A economia da oralidade está muito adequada à economia criativa, que hoje é a grande área econômica que abrange a maioria das atividades humanas, né? No que se refere ao intangível, né? Porque é o cinema, é todo o audiovisual, é gastronomia, é turismo, é design. Então, a economia criativa é enorme, né? E a economia comportamental, então, não se fala. Ela está integralmente dentro da economia comportamental, a economia da oralidade. É isso que a gente está mostrando aos poucos para quem estuda isso. E o nosso estudo, ele é transdisciplinar. Então, ele não é um estudo cartesiano, ele é estudo transdisciplinar. A gente admite várias disciplinas. Aqui nesse estudo tem antropologia, tem filosofia, tem linguística, tem neurolinguística, tem neurociência, tem um monte de outras áreas científicas envolvidas no estudo da economia da oralidade. Bom, eu já vou chegar numa parte um pouco mais prática, que é esse valor que eu quero que vocês levem para casa, né? Mas só estou fazendo essa abertura para contextualizar e para mostrar isso para vocês. Então, veja, a oralidade é um fator econômico. Então, nós estruturamos dentro da economia da oralidade os fatores econômicos, vários fatores econômicos da economia da oralidade. Também os segmentos econômicos, também os agentes econômicos, tanto o agente econômico indivíduo quanto empresas, enfim, coletivo, né? Também análise econômica da oralidade. E tem análise, né, que tem aí a produção, a distribuição e o consumo. Como que eu produzo a economia da oralidade? A ideia aqui, a gente tem uma fala espontânea e natural que todo mundo tem, cada um tem a sua, né? Mas a ideia aqui é que a gente faça das nossas falas, em alguns momentos importantes, uma fala planejada, uma fala pensada, uma fala estruturada para causar o efeito desejado, para causar, vamos dizer, para gerar riqueza e ser um elemento profundamente econômico. Ok? Será que estamos bem até aqui? Me dê um feedback aí. Sim, sim. Né? A gente tem 2 perguntas. Você quer responder agora? Isso é importante. Boa, boa. Perguntas são para tudo para ouvir as perguntas. Então, vamos parar aqui, depois eu prossigo. Ok. A Giovana Souza perguntou: uma pessoa que se expressa mal pode estar se representando mal, então, no sentido dela parecer de uma forma que ela não é?
E a Sofia Alves, ela queria saber o que a economia da oralidade diz sobre o papel do discurso nas expectativas e, consequentemente, na economia. Muito boas perguntas, né? Por isso tem que parar para ouvir as perguntas. Só repita a primeira para mim, depois você repete a segunda, para eu ser bem fiel à resposta. Uma pessoa que se expressa mal pode estar se representando mal, no sentido de parecer de uma forma que ela não é. A Giovana que perguntou isso, né? Isso, exatamente. Tá. Seguinte, Giovana, olha, expressar-se mal, né, já a pergunta está respondendo a questão, né? Como eu disse assim, aquele que soa bem as palavras gera riqueza com elas. Aquele que soa mal as palavras gera todo tipo de desperdício, todo tipo de prejuízo, talvez incalculável. Expressar-se mal é mal. E aí todo tipo de problemas, de dificuldades e de prejuízo você vai ter. Você vai ter um déficit comunicativo. Porque se você está expressando mal, imagine quem estiver ouvindo isso, quem estiver sendo o seu ouvinte. O que pode entender? Entende? Por isso, Giovana, é importante a gente ter a humildade necessária para a gente aprender a falar bem. Quando eu digo falar bem, não é falar com eloquência, fazer maravilhosos discursos, não é a gente empolgar as plateias, não é isso. É falar bem, é falar de forma clara o que você quer dizer, tanto sobre o ponto de vista da verbalização, quanto sobre o ponto de vista da vocalização, da maneira que você usa a estética da sua voz, que você usa a entonação da sua voz. Ok? Então, respondido da Giovana, creio. Mais detalhes, eu vou deixar aqui meu e-mail, meu WhatsApp, tudo para vocês continuarem essa conversa comigo. Ela não vai terminar aqui. Vamos lá, outra pergunta? Perfeito. A pergunta da Sofia é o que a economia da oralidade diz sobre o papel do discurso nas expectativas e, consequentemente, na economia? Tá. Deixa eu responder com muita calma isso, porque o momento exige concentração. Que eu quero dizer o seguinte: nós estamos vivendo na hipermodernidade uma nova era da oralidade. O que define a economia como um todo, olha o que eu estou dizendo. Qualquer um pode contra-argumentar comigo, trazer a sua antítese. Nós estamos vivendo hoje uma grande guerra mundial da retórica. Toda a economia do mundo está sensível às palavras ditas. Só para ter uma ideia. Então, o discurso ele está plenamente, vamos dizer assim, destacado no universo de hoje. Não discursos longos, mas até discursos curtos, né? Então, o discurso ele faz um efeito econômico tremendo e não é muito difícil de observar esse fenômeno. Você pode apanhar as celebridades, as autoridades. Quando uma autoridade fala, o efeito que isso causa na economia. Então, nós temos uma área na economia da oralidade que é a análise econômica da oralidade. Que é isso? Que é você apanhar determinado enunciado, você utilizar-se do chamado análise de discurso, ou análise de conteúdo de Bardeen, que é bem importante também, como base metodológica, para que você possa daí pegar determinado enunciado, ou seja, determinado discurso, e possa analisá-lo sob a perspectiva da economia da oralidade. E assim você vai poder, por exemplo, pegar o discurso e entender profundamente o que esse discurso quis dizer, sob o ponto de vista da análise do discurso, e depois qual o efeito econômico que ele causou.
Então, ele causa um efeito econômico tremendo. Por exemplo, uma fala do nosso presidente, que devemos, creio, respeitá-lo, porque o povo o elegeu, mas só pegando um enunciado dele. Referentemente ao Baden, quando se referiu à questão da Amazônia, né? Ele diz assim, ou será na saliva ou na pólvora. O que essa expressão causa economicamente? Sobre até a vida da economia. O que significa saliva? Significa diálogo, a princípio. Buscar o diálogo. O que significa pólvora na perspectiva semântica do norte-americano? O que significa pólvora? Pode até significar uma declaração de guerra. E aí vai a análise. Será que o nosso presidente teve cientificamente uma abordagem que parece tosca, mas ele tem uma intenção por trás disso? E talvez provocar uma reação do outro lado e que culmine no diálogo? Né? Ou não? Porque a palavra pólvora para o norte-americano significa muito mais do que chumbo. Né? A guerra entre o norte e o sul foi toda na base da pólvora. Né? Enfim. Então, o discurso tem um peso tremendo, por isso que ele tem que ser muito bem elaborado, pensado para causar o efeito econômico desejado. Será que respondi? Sim, acredito que sim. A gente tem uma terceira pergunta. Opa, vamos lá. O Edier Valentim. Primeiramente, quero parabenizar pela ótima palestra. Em segundo lugar, como podemos desenvolver a oralidade em uma sociedade em que não há diálogo? Puxa, que pergunta boa, né? Por isso tem que privilegiar a pergunta. Sócrates tinha razão. Mais vale uma pergunta ruim do que uma boa resposta. Né? E essa pergunta está muito boa, né? Então, veja uma coisa. Só repita a pergunta de novo. Eu quero me fixar nessa pergunta. Como podemos desenvolver a oralidade em uma sociedade em que não há diálogo? Bom, veja bem. Ele me deu um gancho fantástico, que é uma coisa que eu ia falar e deixei para depois. Veja, na antiga Grécia, até hoje, você, Eduardo Goulart, até hoje nós nos valemos do que os gregos antigos produziam quanto à questão do discurso, quanto à questão da retórica, quanto à questão da dialética. Até hoje. Até hoje você prepara um trabalho baseado nos princípios de Aristóteles, também Platão e Sócrates. Até hoje você faz um texto com começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é Aristóteles. Há 2.500 anos atrás, e o homem não fez mais nada além disso. A retórica foi desenvolvida lá. Né? A retórica não está ligada simplesmente só à palavra, porque você tem a retórica arquitetônica, que são a retórica das linhas arquitetônicas. Né? Mas também tem a retórica da fala, que tem o seu subsistema, que é a oratória. Ok? Então, assim, de lá para cá, o que aconteceu? Naquele período ainda da Grécia, vamos lá para a Grécia Antiga. Né? Existia um povo chamado os espartanos. Os espartanos eram povos que eram treinados desde criancinha para a guerra. Então, uma das estratégias dos espartanos é falar o mínimo possível o uso das palavras, para que, por meio disso, eles não pudessem ser identificados o que eles pensavam. Né? Então, eles falavam pouco para não serem compreendidos pelo inimigo e, enfim, que não fosse usado como arma contra eles. Bom, esses espartanos, naquele período, né, existia a escola da retórica, que era muito difundida, né? Estudavam a retórica com profundidade incrível, né? O ethos, o pathos, né? Enfim, todo aquele contexto de lá, mas não é isso que eu quero falar agora, só en passant. O que aconteceu?
Os espartanos, que eram dedicados à guerra, venceram os atenienses, que eram dados à filosofia. Basicamente, na época, o que existia era filosofia, tudo partia da filosofia, inclusive estudos da medicina, da matemática, tudo da filosofia. Depois que eles departamentalizaram o conhecimento. Mas era um conhecimento era uma unidade, né? E agora está sendo recuperada pela transdisciplinaridade. Bom, venceram os atenienses. E a partir daí, dessa vitória dos espartanos sobre os atenienses, eles descontinuaram a escola da retórica, que era da prática do bom falar, e instituíram a escola do direito. E aí, a escola do direito teve uma outra perspectiva, ou seja, ela foi uma escola em que ela teve uma orientação em que, dentro da escola do direito, tinha um sentido doutrinário, ou seja, não era aquela espontaneidade da retórica, de você ensinar o outro, insignare, quer dizer, inde, dentro, signare de sinal, colocar o sinal no aluno. Entrou com a mentalidade, a proposta da doutrinação. A doutrinação foi uma proposta que faz com que o aluno, sentado naquelas cadeiras enfileiradas, né, fosse doutrinado pelo professor, ou seja, valia o que o professor dizia. O aluno era vamos dizer, um indivíduo sem luz. E a palavra aluno é isso, sem luz. Então, o aluno não sabe nada, é um ignorante. Quem sabe é o professor, e o professor doutrina esse aluno. Então, aí, essa doutrinação entrou na escola até os dias de hoje. Até hoje, a escola é uma escola doutrinadora, né? Ela não permite o diálogo, salvo algumas exceções. E espero que seja a exceção a Universidade de Brasília, né? Então, nós não temos diálogo. Nós nem sabemos o que é diálogo, né? Por causa da doutrinação. Essa doutrinação fez com que o que aconteceu nesse processo todo histórico, lá dos gregos para cá. A escola ocidental, praticamente em tempo algum, ofereceu o ensino da oralidade organizada e estruturada. A escola não ofereceu o ensino desta área da linguística ao lado do letramento. Por que a escola não ofereceu? Porque, seguindo aquele princípio doutrinador, não interessa para a escola, como um extrato da sociedade humana, habilitar o indivíduo a pensar e a ter habilidade em sua fala, porque a escola sempre viu que essa habilidade da sua fala podia representar uma ameaça ao poder vigente. Imagine muitos alunos sabendo falar claramente, eles podiam começar a formar grupos por meio dessas falas, porque a fala está ligada ao processo do pensamento. Então, diante disso, não houve interesse da escola e até hoje a escola não tem interesse em ensinar de forma organizada e estruturada a oralidade. Na Base Nacional Curricular Comum, consta a oralidade como prioridade e praticamente não tem um único professor ensinando oralidade no Brasil. Por quê? Porque a oralidade liberta. A oralidade permite que a sua pessoa seja manifestada plenamente, que a sua pessoa possa envolver outras pessoas igualmente e formarem grupos fortes que ameacem o poder vigente. Essa é a minha visão, como hipótese. Ok? Então, veja, o diálogo está longe. Nós lançamos no Conselho Federal de Economia, foi aprovada pela diretoria do COFECOM, o projeto Diálogo Brasil. O que consiste esse projeto Diálogo? Exercícios de diálogo para gerar soluções concretas e qualificadas.
o que é um diálogo, né? Eu mesmo vou responder. Então, nós estamos, através da economia da oralidade, Eduarda Goulart, estamos dentro da economia da oralidade promovendo o projeto Diálogo Brasil. Se a Universidade de Brasília desejar, nós podemos estender esse projeto para vocês. Está aqui o oferecimento em público para todo o Brasil. O que ele consiste? Consiste em você reunir, a princípio, um número pequeno de pessoas com um tema a ser discutido. Um tema, né? Vamos supor, como criar vínculo com o mercado, pensando no estudante de economia. Como criar vínculo com o mercado, pensando no estudante de economia. Então, eu reúno, assim, 5 ou 6 pessoas. A proposta é essa, mas daí eu vou explicar o que é diálogo. Essas pessoas vão estar sob os princípios de diálogo. Então, assim, primeiro princípio é tolerância. Então, você vai entrar em acordo, o grupo vai entrar em acordo, sobre o ponto de vista de ser tolerante. O grupo vai entrar em acordo sobre o ponto de vista de ser generoso com quem está falando. Vamos supor que desses 6 integrantes, cada um tem um tempo para falar. Ninguém precisa se preocupar em falar nem interromper o outro, o que está fora da norma, né? Então, esse que está falando precisa que os demais deem atenção plena a esse que está falando. Atenção plena significa o quê? Você esvaziar-se de si mesmo, você esquecer de você mesmo, você só lembrar e só dar atenção à fala desse que está se pronunciando. Você também, na regra proposta, você vai, por exemplo, assim, dar o direito àquela pessoa que ela fale até que ela conclua o seu pensamento sem que ela corra o risco de ser interrompida. E você vai usar princípios do Thinking Environment, que é o ambiente de pensamento, que é uma metodologia que eu trago para o contexto da economia da oralidade com voice design, para que você qualifique o pensamento do falante. Por exemplo, se eu estou falando e vocês me dão uma atenção plena sobre o que eu estou dizendo, vocês me dão uma atenção intensa, o que vocês fazem? Vocês qualificam a minha fala. Então, quem está ouvindo não é um elemento passivo. Ele está ativo porque a atenção dele dada ao falante qualifica a fala dele. Para que você tenha um ambiente de pensamento qualificado. Nesse tumulto da nossa vida, Eduarda Goulart e demais ouvintes, né? Nós não temos assim um ambiente próprio para pensarmos bem. Porque é tudo tumultuado, é tudo tão corrido, né? Então, esse propósito do projeto Diálogo Brasil é para que você pense com qualidade, para que a solução a ser encontrada, vínculos de estudantes de comunicação, digo, também pode ser de comunicação, mas nesse caso de economia, né? Vínculo de estudantes de economia com o mercado se estabeleça de uma forma maravilhosa, que ninguém nunca pensou. Mas tendo um ambiente de um pensamento qualificado, você pode chegar a uma solução, envolvendo aí, inclusive, também o design thinking, né? O design do pensamento. Bom, o que é diálogo? Diálogo tem 3 pontos básicos. Tem a tese, é o que se está apresentando, tem a antítese e tem a síntese. Então, basicamente, de forma sucinta, isso é diálogo. O que acontece com a nossa sociedade hoje? Nós temos teses. Também temos sínteses, muitas vezes. Poderiam ter mais síntese, porque elas são importantes, porque elas facilitam a nossa memória de curto prazo, né? Mas nós temos hoje uma sociedade polarizada, uma sociedade que não sabe lidar com antítese. E o que acontece com isso? Essa sociedade que não sabe lidar com a antítese, portanto, está longe do diálogo,
O que que ela pratica? Ela pratica o chamado monólogo simultâneo. É como eu estivesse falando aqui e depois eu termino de falar, você fala lá e cada um faz as suas falas e cada um vai para casa desse mesmo jeito. Eu fiz a minha fala, você fez a tua, mas não entramos em diálogo, são monólogos simultâneos. Esses monólogos simultâneos vão constituindo bolhas. Cada um vai ficando na sua bolha. Então, cada um busca se comunicar com aquele que pensa igual a ele, formando grandes bolhas. Certo? Então, assim, a própria sistemática utilizada na linguagem dos algoritmos, né, que é a linguagem utilizada para todo o sistema computacional, né, que é chamado a linguagem dos algoritmos, né, ele é trabalhado de forma tal que você se conecte com aqueles que acreditam no que você acredita. Você sabe que isso acontece? Não quero assustar ninguém, mas eu quero falar a verdade. Vai formando sociedades esquizofrênicas. O que que é isso? Esquizofrenia é o sujeito que só sabe enxergar o seu mundo interior e não tem acesso ao mundo exterior. Então, vão criando sociedades, entre aspas, esquizofrênicas, doentes, porque só sabe pensar e só sabe se comunicar com aqueles que pensam o que ela pensa. Então, o diálogo faz com que você se depare diante de um interlocutor e ouça a antítese dele. Você não precisa necessariamente concordar com a antítese dele, mas você precisa respeitar, ouvi-lo, né? Em parte, você pode entrar vamos dizer, num consenso progressivo, né? Mas o respeito acima de tudo, que é preciso no diálogo. Então, nós precisamos treinar, exercitar o diálogo para resolver nossos problemas. Tá bom, né, Eduarda Goulart? Sim, a gente tem mais uma pergunta do André Monteiro. Oi, Jorge, poderia me dizer como o atual presidente ainda tem tanto apoio, mesmo com uma oratória tão ruim? Veja, sob o ponto de vista linguístico, tem até uma coisinha para falar aqui, mas eu vou responder primeiro. Sob o ponto de vista linguístico, falar mal, no sentido falar mal, não no sentido do mal, né? Mas você falar incorreto, o padrão linguístico, por exemplo, da língua portuguesa, não é errado, sob o ponto de vista linguístico. Nós fomos, nós vai e tal. Isso, sob o ponto de vista linguístico, não é errado, por incrível que pareça. Você está se comunicando. Nós fumo, nós vai, nós vem. Coisa toda, né? Então, sob o ponto de vista linguístico, né? Sob o ponto de vista da oralidade, evidentemente que o presidente ele tem um nível de espontaneidade, né? Que não permite, talvez, elaborar melhor o planejar as suas falas, o que seria bastante recomendável. Inclusive, eu tive um momento com o presidente no início do seu mandato aqui em Curitiba, quando ele aproximou-se do jornalista, eu estava no meio deles e eu coloquei um cartãozinho meu aqui do Voice Design, né? Então, deixei para ele ali a possibilidade de conhecer esse planejamento de fala, que poderia ser útil a ele. Mas, na verdade, assim, eu tenho minhas dúvidas sobre o nível de inteligência ou o nível de falta dela que o presidente possa ter nas suas manifestações. Porque eu acho que, muitas vezes, esse modo truculento que ele se expõe, essa forma parece assim desatinada que ele se expõe, eu ainda tenho uma desconfiança que pode ser uma estratégia que passou por um processo de uma intenção inteligente. Mas tenho minhas dúvidas sobre isso. Mas eu acho, por exemplo, essa que eu citei, ou vai na saliva ou vai na pólvora, para muitos pode ser um desastre. Como é que pode dizer um presidente isso ao recém-eleito presidente norte-americano, Biden, né?
Mas, se a gente for analisar o discurso de forma mais profunda, pode ter aí uma intenção maquiavélica atrás disso. Isso a gente não vai saber. Então, tudo pode, né? Nesse contexto. Espero ter recebido, meu caro Monteiro, razoavelmente a sua pergunta. Se não, você pode me voltar a essa pergunta. Mas o que eu quero dizer, assim, em tese, né, que nem sempre. Então, assim, ele tem um nível de comunicação que acaba atingindo certos leitores, acaba tendo uma representação semântica, né? Quando ele defende família, Brasil, pátria, os valores que ele defende, pode ter uma conexão que o elegeu aí de uma forma surpreendente, porque num partido praticamente extremamente pequeno, né? Presidente da República do Brasil. Mais perguntas? Por enquanto, não. Tá, então eu vou falar uma coisa aqui, aproveitar o intervalo de perguntas, porque a prioridade é a pergunta. A gente que é de rádio, já repararam que eu sou da área de rádio, né? Mas assim, a gente que é de rádio, quando o repórter chama lá embaixo, está na cabine de rádio transmitindo um jogo, né? Daí o repórter chama, é prioridade absoluta para o repórter, que ele tem, às vezes, um entrevistado, alguém que precise com urgência ser abordado. Bom, eu quero explicar para vocês qual o conceito adotado pela economia da oralidade sobre oralidade. É importante. E também quero falar também qual o conceito que eu tenho sobre economia. Existe muita dificuldade nesse conceito. Bom, oralidade para nós tem como é uma área da linguística que se ocupa com as estruturas de fala. Então, o carro-chefe da oralidade é a fala, certo? E a fala, por meio da voz, é o carro-chefe. Outro aspecto desse conceito está no pensamento, na elaboração do pensamento. Não sei se você reparou, Eduardo Goulart, nós pensamos palavras. Para a gente falar com as pessoas, temos que compor as nossas frases. Então, nós pensamos substantivo, verbo e complemento. Então, nós precisamos, para elaborarmos o nosso pensamento, por meio da oralidade, compor a nossa fraseologia, os nossos enunciados, as nossas sentenças, o nosso discurso, a nossa mensagem. Então, a oralidade, ela está centrada na composição do nosso pensamento. Quando a gente trata de pensamento econômico, a oralidade está ali. Para a gente pensar antes do ato de escrever propriamente dito, nós precisamos pensar a nossa fraseologia. E isso vai por meio da composição da estrutura da oralidade. Então, veja bem, nós temos a fala e nós temos o pensamento, né? Quando você precisa escrever com uma certa fluência, uma certa musicalidade, uma certa comunicabilidade a sua fala, né? Você precisa fazer com que o teu texto, por exemplo, um texto acadêmico, né? Um texto acadêmico, rigorosamente, ele predomina a estrutura da escrita, certo? Bom, quando você precisa de fluência, de comunicabilidade na escrita, você usa o quê? Você usa o fenômeno das marcas da oralidade. Então, são marcas de fala que você usa no teu texto para deixar aquela escrita mais leve. Quando você vai ler o ato de leitura, olha o que eu estou falando, e aí tem toda a ciência para me ajudar e me comprovar, inclusive estudos na área médica, profundos sobre isso. Quando você faz uma leitura, você usa necessária e compulsoriamente as decodificações da oralidade para você fazer a leitura de um texto. Então, quando você está diante daquele texto, você tem que transformar aquele texto em fonemas, em sons, para você compreender o texto.
Senão, aquele triângulo com corte no meio, ele fica um signo. Tem significado. Quando você, mesmo que mentalmente, sem os usos das cordas vocais, ou tecnicamente das pregas vocais, se você não mentaliza A, você não consegue ler aquele triângulo com corte no meio. É o A, ou EI em inglês. Então, você veja a abrangência da oralidade. Né? E ler é um ato integralmente envolvido na escuta. Ler é ouvir. Você já ouviu isso antes, Eduarda? Não? Então, ler é ouvir. Quando você lê, você está ouvindo legitimamente. Então, esse é o espectro da economia da oralidade. Bom, outra coisa, você também tem outro tipo de aspecto dentro da oralidade, que é a oralidade intrapessoal. É a fala que você faz com você mesma. Então, é importante que você também saiba dialogar com você mesma. Parece coisa de doido, mas é verdade, né? Você precisa aprender a dialogar. O que você está falando com você? Porque muitos de nós causamos muitos ruídos em nossa comunicação interna, intrapessoal. Muitos bloqueios na nossa comunicação intrapessoal. Ah, eu não sei fazer isso, eu não posso fazer isso. Você que está afirmando. E quando você afirma, fica difícil você demover essa situação. Então, cuidado com as falas internas de você com você mesmo. Então, esse, assim, de uma forma geral, é o universo da oralidade sobre a ótica da economia da oralidade. Bom, e economia? O que é economia? Antes de ter falado o que é economia, eu quero dizer uma coisa que eu não quero esquecer de falar. A economia da oralidade é herdeira legítima. Ela apanhou o bastão nada mais, nada menos de Adam Smith. O que nós fizemos, né, como precursores da economia da oralidade, que sempre existiu caoticamente, no ambiente de caos, e que foi trazida agora para o seu logos, logizo, que é lógica, para o seu estudo, agora, nesse período da história, nós temos o privilégio de trazer do caos para o logos a economia da oralidade. Hoje ela está no seu logos, hoje ela existe. Hoje ela está aí disponível para as pessoas usufruírem dela. Entende? Então ela saiu do seu caos e chegou no seu logos. Então ela foi constituída, ela foi composta, ela foi estruturada. O que consta do livro digital Economia da Oralidade, e que, de forma ampliada, será apresentada no livro, seremos lançando brevemente, no ano que vem, a Introdução à Economia da Oralidade. Ok? Então, o que eu estou dizendo é que nós nos consideramos herdeiros, nós consideramos aqueles que pegaram o bastão de Adam Smith. E por que Adam Smith? Porque Adam Smith é considerado o pai da economia política clássica. Né? E Adam Smith, ele foi professor de oralidade, de retórica, de literatura e filosofia moral. Então, o Adam Smith usou muito da oralidade para compor a economia política clássica. E nós estamos apanhando justamente esse estudo do Riqueza das Nações, de Adam Smith, e também da teoria dos sentimentos morais. Ele trata da questão da solidariedade, de restringir o egoísmo, de fazer com que de tratar, ele centraliza Adam Smith, assim como a economia da oralidade faz, na pessoa humana, no indivíduo. Ele diz que no desejo mesmo que individual de alguém produzindo coisas beneficia toda a sociedade.
Então, a economia da oralidade é uma extensão da economia clássica de Adam Smith. Acho que assim está bom colocando isso. Bom, agora eu quero falar sobre economia. O que é economia? Há um equívoco no pensamento do que é economia, eu tenho observado nos vários meios em que eu circulo, tanto acadêmicos quanto institucionais. Existe, no meio da economia, um certo complexo de contabilista. Então, veja, a contabilidade, né, o universo que atua o contabilista, ele trabalha com números. Então, ele tem uma precisão e um valor próprio para a sua atividade. Tanto é que toda empresa precisa ter uma empresa de contabilidade. É obrigatório. O sucesso da profissão dos contabilistas é grande porque eles têm estruturas muito eficientes por causa da natureza da sua atividade. Então, o contabilista é muito importante. Mas existem muitos de nós que temos complexos de contabilistas, porque nós matematicizamos demais a economia, né? Como a economia dependesse da matemática. Isso não é verdade. A matemática, a estatística na economia são apenas ferramentas e mais nada. A economia é filosofia. Quero repetir. Ser economista é ser filósofo do pensamento econômico. A função do economista é pensar economicamente para elaborar estruturas para que a sociedade viva melhor, de maneira saudável, de maneira igual, de maneira justa. Então, ser economista é ser filósofo. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Entende? Por isso que a economia é a ciência das ciências. Porque o que quer dizer economia? Todo mundo sabe disso, mas eu vou repetir. Oikos casa, nomia norma, a norma da casa, a lei da casa. O economista é que normatiza, propõe soluções para a casa, pensando no planeta Terra, que é a nossa casa. Então, o economista tem uma função, de certa forma, intelectualmente, muito mais preponderante do que o contabilista e do que o administrador. Porque é ele que vai elaborar o pensamento econômico, a maneira com que as coisas vão funcionar. E aí, o administrador faz a sua parte maravilhosa, vai administrar o que o economista propôs, que o economista apresentou. Ele vai administrar para que aquilo funcione bem. E o contabilista vai registrar os elementos, especialmente numéricos, que aquilo representou. Então, meus queridos, eu quero dizer para vocês que nós somos filósofos, por isso que a economia da oralidade é uma realidade plena, né? E nessa dimensão que eu propus. Espero que vocês não esqueçam a dimensão que nós estamos falando. Outra coisa que eu quero falar com vocês aqui, vamos dizer assim, sobre os perigos que nós estamos sujeitos. Pensando em vocês, eu quero falar com muito amor. Eu quero desvestir de qualquer postura intelectual, professoral. Quero dizer o seguinte: como a escola não nos ensinou de forma organizada e estruturada sobre a oralidade, nós estamos bastante vulneráveis a todo o processo de programação neurolinguística que estamos submetidos por aqueles que nos dominam, aqueles que acabam com isso nos manipulando, nos domesticando, porque nós não temos conhecimento do fenômeno da oralidade. E esta falta de conhecimento, nós ficamos
facilmente manipuláveis, domináveis, né? Por falta de conhecimento. Então, o que eu quero alertar vocês, jovens, como eu, há mais tempo, claro, bem mais tempo, mas vamos fazer essa brincadeira dar certo, né? Eu quero dizer para vocês, jovens, que vocês precisam entender e ganhar consciência do fenômeno da oralidade, compreender a sua estrutura, porque senão vocês vão ficar sem esse conhecimento apenas numa relação automatizada e vocês vão ser alvos de uma profunda manipulação, domesticação, dominação e programáveis neurolinguisticamente. Isso é triste. Vocês assistiram já o fenômeno Matrix, o filme Matrix? Assistiu, Eduarda Goulart? O que você achou do filme lá, assim, rapidamente, em poucas palavras? Achei interessante. Ele faz uma analogia que a gente usa muito até hoje, né? De realmente estar vendo uma realidade paralela e tudo mais. E a questão da gente estar sobre o controle de seres superiores, né? Que seria nesse sentido. Esse filme representa integralmente o que eu estou falando. Nós estamos sujeitos a isso. Se a gente não acordar para estudar a economia da oralidade, até por uma questão não só comunicativa, educativa, relacional, mas uma questão existencial, nós vamos estar sujeitos ao fenômeno Matrix, do efeito Matrix. Seria triste isso, hein? Então nós precisamos entender para quê? Para que a gente ganhe discernimento sobre tudo aquilo que a gente ouve. A gente não pode aceitar o que ouve sem parar para pensar, ter um pensamento crítico. Nós temos que ter uma autonomia intelectual suficiente para saber discernir qual a natureza daquilo que estamos ouvindo. Senão nós seremos uma vítima absolutamente, facilmente dominável. Sim. O que você acha disso? Desculpa interromper, mas nós temos uma última pergunta aqui do Pedro, do 5º semestre de Economia. Vou ler aqui a mensagem. Muito obrigada pela palestra. É comum em pesquisas de relações internacionais verificar como a afinidade ideológica é fator importante para a construção de cooperação mais profunda, seja ela política ou econômica, entre as nações. Dessa maneira, e considerando o Brasil, um país que historicamente possui alianças variadas e não somente atreladas a afinidades ideológicas, como no momento da Segunda Guerra, em que se manteve associado economicamente à Alemanha e aos Estados Unidos simultaneamente, como o senhor acredita que a oralidade pode transparecer uma posição ideológica sem que existam prejuízos a potenciais parceiros econômicos de alinhamentos diferentes do nosso? É possível? Tudo é possível, né? O céu não é o limite. Eu diria o seguinte, que cada país tem que ter a sua ideologia, mas tem que ser uma ideologia com espaço para o diálogo. Porque a ideologia, quando ela é muito fechada, ela causa aquilo que nós já falamos anteriormente, né? Um processo esquizofrênico, doentio, e assim a gente não vai conseguir êxito de forma nenhuma. Eu penso assim, falo assim, nasci assim, vou morrer assim. Não. Nós temos que estar abertos ao diálogo com outras ideologias. Eu digo que a proposta que faço é você ter uma multiplicidade de ideologias que dialoguem entre si, que você tenha respeito à antítese do outro e saiba apresentar a sua tese e constituir as suas sínteses. De forma resumida, é isso. Eu quero, Eduarda Goulart, apresentar aqueles slides que eu tinha, mesmo que rapidamente, que eu vou precisar entregar esse valor para vocês. Agora eu vou ser mais objetivo, vou mudar de fase agora e vou entregar algo para vocês levarem para casa, ou quem está em casa, já guarda esse valor para vocês. Vamos começar, então, com o primeiro slide.
Eu vou ser mais rápido agora, eu sei que o tempo urge, né? Conversamos com o Arthur, mas eu vou ter que agora expor isso para completar com êxito essa nossa participação no 9º Fórum de Economia da Universidade de Brasília. Vamos ao primeiro slide, então. Vê se você consegue colocar ele no ar. Ok, só um minutinho aqui. Ok. Antes de qualquer coisa, eu quero apresentar para vocês uma equação que sintetiza muito a economia da oralidade sob a perspectiva do uso de vocês para o proveito pessoal de cada um de vocês. Vamos lá. Nós temos uma equação que tem no numerador dela, nós temos a gestão da escuta, ok? Ali nós trabalhamos com a escuta estruturada. Então, o primeiro elemento importante para você que está me ouvindo e você que vai me ouvir, trabalhar de forma muito profunda. E este é o maior desafio que nós poderíamos enfrentar. O desafio de ganhar uma escuta estruturada. Então, essa escuta estruturada, ela é necessária porque ela que vai te dar o insumo necessário para você montar o seu planejamento da oralidade, o seu planejamento de fala. Então, primeiramente, a escuta estruturada. Nós raramente ouvimos com plenitude o que o outro diz. Normalmente, a gente tem uma escuta bastante deficiente. Muitas vezes você ouve o que gostaria de ouvir. Muitas vezes você ouve o outro imaginando o que ele estaria dizendo, não necessariamente o que ele disse. Muitas vezes você ouve o seu interlocutor conforme as suas convicções, os seus filtros, os seus parâmetros existenciais. Então, um grande desafio que eu quero colocar para vocês é o desafio da escuta estruturada, a gestão da escuta. Para isso, você vai precisar, é quase que um exercício de psicanálise, você vai precisar de várias etapas para chegar nisso. Primeiro, para você ser um bom ouvinte, você precisa exercitar atenção plena em relação ao seu interlocutor. Você precisa aprender a esvaziar-se de si mesmo, considerando o teu interlocutor como fosse, entre aspas, superior a você mesmo, porque ele está com a palavra. Você precisa observar o teu interlocutor praticamente deixando de lado as suas convicções, os seus filtros, as suas ideologias e simplesmente concentrando no que ele está dizendo genuinamente, de forma pura, que você consiga entendê-lo de tal forma que você possa aprender a interpretar a intencionalidade dos códigos sonoros que o seu interlocutor está falando. Para que você ganhe um nível de empatia com o seu interlocutor. Para que você penetre no universo do seu interlocutor, para que você ouça claramente, de forma completa, o que esse interlocutor está dizendo. Esse é o primeiro aspecto. Aprender a ouvir com plenitude. Né? Esse é um exercício que vai exigir bastante do aprendiz da economia da oralidade por meio da área de desenvolvimento pessoal e profissional, que é o Voice Design, que é a mentoria que eu ministro. Então, assim, porque o ouvir é o ponto nuclear, é o embrião de todo o processo comunicativo. É pelo ouvir que você vai ganhar uma qualidade no seu planejamento de fala. Então, para você aprender a falar minimamente, Eduarda Goulart,
Você precisa aprender a ouvir primeiro. Bom, você aprendendo a ouvir bem, né? Lembrando que você tem o fenômeno da exaustão cognitiva, porque ouvir e pensar cansam, né? Você vai precisar, então, escolher determinados momentos do seu dia para fazer isso. Aí, logo abaixo, no denominador, você tem o design da vocalização, ou planejamento da vocalização. A gente começa a falar de criança, aprende a falar, ganha um padrão de fala, passa pela adolescência e vai lá para a fase adulta com uma fala. Mas, na verdade, nós temos dezenas de outras alternativas para vocalizarmos a nossa comunicação. Nós temos dezenas de outras vozes que não as conhecemos e que são necessárias que a gente conheça para ampliar a nossa capacidade de vocalização. Para isso, o que a gente faz, Eduarda Goulart? Para isso, o que a gente faz? Pois não? Os slides já estão sendo compartilhados na tela do YouTube, ok? Pode ir. Ah, tá. Eu não estou acompanhando aqui, deixa eu usar aqui, acho que é um outro aparelho, que daí eu fico vendo o que está sendo compartilhado, mas eu não quero perder o raciocínio. Enquanto eu vejo aqui, eu estou dando atenção para vocês aqui, mas eu quero ir lá. Vamos ver se eu consigo rapidamente. Ó, já estou aqui. Vamos lá. Vou fechar o som. Então, vejam lá uma coisa aqui. Ok, agora estou vendo vocês bem. Vamos lá, então. Aqui na tela ainda não está aparecendo, mas vamos lá. Você vai me orientando e eu vou falando, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Então, no numerador, nós temos, então, a gestão da escuta. No denominador, nós temos o design da vocalização, o planejamento da vocalização. Nesse momento, você precisa aprender, agora estou vendo aqui bem, nós precisamos aprender, um pouquinho aqui, um minutinho, já estou voltando aqui. Ok, agora estou vendo bem. Desculpe aqui a minha interrupção. Nesse aspecto do design da vocalização, o que acontece? A gente orienta, né, as pessoas a ganharem musicalidade e melodia da sua comunicação vocal. Ganhar beleza. A gente orienta e ensina a gente encantar com as palavras, cantar e encantar as palavras, por meio de vários tipos de recursos, entre eles, um que é bem importante, a declamação de poesia. Outro, a narração de metáforas. Outro, a contação de histórias. Com o objetivo de você ganhar e, vamos dizer, tomar posse das dezenas de vozes que você tem e saber utilizá-las exatamente conforme a sua intenção em comunicar. Ok? Bom, para isso, você precisa treinar. Então, aqui a gente usa o Daniel Kahneman, rápido e devagar, duas formas de pensar, e usa o sistema 2 do Daniel Kahneman, ou seja, você precisa treinar, treinar, treinar. Você vai transpirar, você vai precisar muito treinamento para isso, para você ir ganhando cada vez mais musicalidade na sua fala, musicalidade na sua comunicação, melodia na sua comunicação. Por quê? Porque a voz que você emite, ela tem um impacto várias vezes maior do que a palavra que você diz. Sabia disso, Eduardo? O som que você emite, ele é muitas vezes mais forte do que a palavra que você diz. Isso cientificamente é provado. Por isso que você, conforme o som que você imita, você talvez queira dizer uma coisa para alguém, mas você imita um som que não era aquilo que você queria dizer. Saiu irônico, ou saiu depressivo, ou saiu muito entusiasmado, né? Então, você precisa ter consciência da sonorização, da estética da voz que você vai utilizar para ganhar essa condição.
ok? Outro aspecto importante, você vai precisar aí também, você tem o design da vocalização mais o design da síntese, que é a sua composição de repertório. O que você vai precisar, Eduarda Goulart e os demais que estão nos assistindo aqui? Você vai precisar, aí de forma também dedicada, disciplinada, a registrar por escrito, em qualquer lugar que você queira, as suas sínteses, as suas frases de efeito, a sua composição de repertório, quem sabe os seus provérbios, aquilo que você mesmo produziu ou que você, a partir do que viu e leu, também adotou para você. Você tem que ter um conjunto de sínteses já produzida e memorizada, porque você vai precisar dela em determinados contextos e circunstâncias. Então, fechou assim, economia, o código do voice design, que é da economia da oralidade, é a gestão da escuta no numerador, e no denominador você vai ter o design da vocalização mais o design da síntese. Já tem que ter um repertório. Tudo isso é igual ao design da oralidade, que é a capacidade de você fazer a projeção de todo o teu repertório na forma de voz, para que você expresse plenamente tudo aquilo que se vai dizer conforme a mais genuína intensidade que você quer comunicar. Ok? Então, esse modelinho é bom para a gente memorizar e para praticar. Eu quero ver vocês assim, sendo gente grande, gente que expressa a sua pessoa, sua persona, né? Agora, eu quero ver aqui, nós temos aquele infográfico ali, logo após aquele infográfico, eu queria apresentar um infográfico. Agora eu vou ser mais rápido para que a gente possa concluir bem. Me apresenta aquele infográfico em azul. Vamos ver se a gente consegue fazer isso bem. Então tá. Então, esse primeiro aqui relaciona os conteúdos essenciais e expressão-chave para organizar a sua comunicação. É o primeiro item. Opa, ele está correndo muito. Será que você consegue voltar aquele primeiro item assim, já e travando ele, não deixar que ele corra? Assim, acho que alguma coisa na minha apresentação que ficou inadequada. Mas vamos lá para o primeiro item ali, né? Então, esse primeiro item é isso. Vamos dar uma segurada nele aqui. Primeira coisa que você vai fazer no planejamento, de forma sintética, é relacionar os conteúdos essenciais que você quer na sua comunicação. O segundo é construa a sequência lógica composta por frases curtas e ordem direta. O terceiro, vamos lá, vamos ter paciência agora que o terceiro item ele está colocado nesse infográfico que eu vou passar para vocês depois, viu? Vamos para o terceiro item lá. Arthur, eu peço essa colaboração para você, que é bem importante para a gente finalizar aqui bem. Tá. Tá ok. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui no meu ambiente esse slide aqui. Eu não vou me passear por esse aqui. Então, vamos lá, né? Então, o que eu falei a vocês que tem esse infográfico, que depois eu vou passar para vocês. Nós temos aqui, então, o primeiro item, que é relacionar os conteúdos essenciais, expressões-chave para organizar a sua comunicação. Primeiro, você tem que separar, assim, expressões que você gostaria de utilizar, do que compõe o seu discurso. Então, precisa pensar aí quais são as palavras que vão ser mais importantes, mais enfatizadas na sua comunicação. Um segundo item aqui, eu falei rapidamente, vou repetir por isso, que é construa uma sequência lógica composta por frases curtas e ordem direta. Porque se você usar preposição e conjunção, você vai alongar a frase. Isso não convém para a memória de curto prazo. Por isso, frases curtas e ordem direta de preferência. Nós temos um terceiro item, elabore um roteiro que reproduza a intencionalidade do conteúdo a ser oralizado.
Então, você precisa saber muito claramente o que você quer, qual a sua intenção. Um quarto item, componha o texto com musicalidade para facilitar a compreensão do ouvinte. Já tratamos disso também, é importante que você oralize conforme a sua intenção que você quer dizer. Um quinto item, planeje a estratégia vocal sobre o conteúdo a ser oralizado. Ok? Então, você planeja uma estratégia, você vai pensar o que você vai falar na sequência da sua fala. Isso é bem importante. Aplique pausas estratégicas para viabilizar o diálogo. A gente aqui numa palestra acaba não praticando isso, mas é importante que você dê pausas na sua comunicação, porque a pausa é o momento que o seu ouvinte vai parar para pensar no que você está dizendo. Né? Então, é um momento de comunhão com o seu ouvinte. Use o corpo como instrumento musical para modelar sua voz. Então, a voz não é simplesmente um elemento da sua vida. A voz, ela é a última instância do seu corpo. Tem até um pensador chamado Paul Juntor, que é um estudioso de oralidade, ele é um medievalista, estudioso da Idade Média. Ele tem uma frase que diz o seguinte: a voz é a subversão ou a ruptura da clausura do corpo. E outra, que a voz é o desalojamento do seu corpo, ou seja, a voz é o produto final de todo o seu corpo, pensando no seu corpo como uma casa, no conceito de economia, lei da casa, né? Então, você precisa administrar muito bem a sua casa, que é o seu corpo, também considerando alma e espírito, para que você, na última instância, no final, reproduza com a sua voz. Sincronize com imagens para potencializar a sua comunicação. Precisa ter muito cuidado ao apresentar imagens. Jamais apresentar textos numa palestra. O texto tem que ser para o palestrante e não para a plateia. Isso confunde. E as imagens têm que ser poucas para que elas não roubem a atenção sobre a tua comunicação, sobre a tua voz. No nono, monitore a qualidade da informação transmitida, monitore a quantidade da informação transmitida e também a qualidade, claro, né? Mas a quantidade para não sobrecarregar a memória de curto prazo ou a memória de trabalho. E transmita o conteúdo com autenticidade e com afetividade. Então, assim, de forma breve, sucinta, né? É isso que eu tinha que apresentar a vocês. Espero que eu tenha feito isso de forma que vocês apreciem e que esse valor chegue a vocês. Eduarda, desculpa a indiscrição, estou usando você, Eduarda, que eu estou vendo aqui você, Eduarda Goulart. Para você, assim, o que te sensibilizou do que nós falamos? Acredito, assim, que o principal ponto é realmente saber como se colocar, né? E como usar a oralidade em si a seu favor, como impacto na economia mesmo. Que bom. E você gostaria, está disposta a conhecer essa metodologia e se tornar uma comunicadora top? Sim, claro. Inclusive, Jorge, falar aqui para quem está nos assistindo, né, que tem o curso de Economia da Oralidade disponível no canal do Cofecom, que você ministrou ali as aulas e atividades, para quem quiser interesse sobre o tema, quiser acessar também. Isso mesmo. Então, assim, nesse sentido, eu quero orientar. Tem o curso do COFECOM, ele vai ser reapresentado pelo COFECOM agora no período de férias, né? O curso, para quem não fez o curso, né? Então, tem os módulos, as várias etapas do curso, né? Embora os conteúdos do curso estão todos no nosso canal. Então, nós temos um canal, que é o canal da Economia da Oralidade, né? Nesse canal, todas as quintas-feiras, nós estamos promovendo o Café das 8. Então, nesse Café das 8, a gente traz sempre um ensino por episódio. Um tipo de ensino, a gente explora mais o ensino.
Então, esse Café das 8 ocorre no meu canal, o canal Jorge Cury Neto. Acho que eu devo colocar aqui no chat. Você pode me ajudar aqui, Eduarda Goulart, a colocar ali no chat o canal, o youtube.com/Jorge Cury Neto. Esse é o canal que nós temos. Nós temos duas atividades. Uma delas é o Café das 8 às quintas-feiras. Depois nós vamos ampliar o Café das 8. Como eu estou no fechamento do livro Introdução à Economia da Oralidade, eu estou gastando a minha energia para o fechamento desse livro agora. Então, eu estou deixando as minhas atividades um pouco mais reduzidas. Mas, às quintas-feiras, o Café das 8. Naturalmente, café se toma pela manhã. Então, é Café das 8 às 8 da manhã. Né? Então, nesse Café das 8, a gente tem uma mentoria de voice design. A gente faz de forma gratuita para aqueles que desejarem, né? Então, cada semana nós temos um ponto que a gente aborda, que a gente explora mais. Nós estamos entrando agora, na próxima quinta-feira, na 4ª edição. As demais edições do Café das 8 já estão naturalmente gravadas e disponíveis para cada um. E nós temos, às quartas-feiras, o Chá das 5, né? Não sei se todo mundo gosta de tomar chá, mas quem gosta de tomar chá pode vir tomar um chá comigo. Esse Chá das 5, eu queria até convidar vocês aqui, até a Eduarda Goulart é minha convidada para um Chá das 5, né? Para a gente falar como é que é esse universo do estudante, como é que se vive. Eu quero estar convidada, Eduardo. Se topar, será um privilégio. O Chá das 5, claro, começa às 17 horas, né? Porque é Chá das 5, né? E vai até às 18 horas o Chá das 5. Esse Chá das 5 tem um outro propósito. Também ele é de ensino, mas é um ambiente para você relaxar. É mais descontraído, a gente brinca, conversa, conta alguma coisa, faz alguma arte. Assim, é mais descontraído. Então, nós temos esses dois produtos principais que eu queria convidar vocês. Outro convite que eu queria fazer, se você puder colocar isso no chat para mim, e buscando lá no link o youtube.com Jorge Cury Neto e pondo aqui no chat já ajuda bastante, né? Até se eu tiver depois acesso a quem estiver me assistindo, a gente pode continuar conversando. Mas assim, outra coisa, eu já tenho a partir da oficina Introdução à Economia da Oralidade do COFECOM, né? Nós montamos um grupo no WhatsApp, chama Eco-Oralidade. Uma Eco-Oralidade, esse grupo. Nesse grupo, a gente atende de forma mais íntima, de forma mais próxima às pessoas. Então, se você se sentiu tocado aí, sentiu que de fato é uma necessidade, você não quer estar naquele contexto do Matrix de jeito nenhum, você quer ter aí, estar esperto com a vida, né? Nesse campo que a gente está apresentando, você pode vir para o meu WhatsApp. O meu WhatsApp, eu gostaria que a Eduarda Goulart escrevesse ali no chat, né? É o 41, que é o código de Curitiba, 99111 5151. Eu vou repetir. 41, código de área de Curitiba, 99111 5151. Né? Você pode encaminhar seu desejo de integrar o grupo Eco-Oralidade. Nós já temos lá bastante gente. O Arrie, por exemplo, é um deles que está conosco, que está agora aqui conosco me acompanhando. Não vejo outros agora aqui, mas, enfim, é bem importante que faça isso. Tem a Giovana Souza, a Sofia Alves, o Carlos Alberto Ramos. Oxa, saudações, Cúrio. O Carlos Alberto Ramos é um economista realmente admirável. Sou um dos fãs do Carlos Alberto Ramos. Ele é mestrando em economia e tem me acompanhado há algum tempo. Nos conhecemos no Congresso Brasileiro de Economia em Florianópolis. Ele está conosco aqui também. Venham fazer parte dessa turma, a Júlia Pedra, a Ana Santiago, né?
a Eduarda Goulart, né, que é você, futura economista, enfim, e outros que estão assistindo, Bruno Costa Santos Gonçalves. Venham então para cá para a gente poder conversar melhor. Eu estou disponibilizando de forma gratuita. É claro que eu tenho uma mentoria dedicada. Essa mentoria dedicada a gente tem como uma atividade profissional. Mas o conhecimento que eu tenho, todo ele, eu disponho sem nenhum ônus. Eu faço questão de distribuir, de produzir, distribuir para que vocês consumam isso. Ok? Perfeito. Olha, um privilégio grande, Bruna Goulart, estar com você. Você me atendeu muito bem. Quero agradecer também ao Arthur, que esteve lá nos bastidores, né? Conosco nesta terça-feira, importante para a economia da oralidade, e já está chamando a atenção da academia, né? Que já esteve na Europa, em Roma, Milão, Barcelona, Madrid, também na Universidade de Coimbra, né? E outro detalhe também, eu quero deixar ali o meu site, né? O voicedesign.com.br. Eu peço que se deixe registrado ali também, Eduarda Goulart, porque você entrando nesse site, você vai colocar o seu nome, o seu e-mail e vai baixar o livro da Economia da Oralidade, o livro digital Economia da Oralidade, ok? Além de outros materiais que você tem. Nós temos muitos materiais que podem ser explorados, além deste que a gente acabou de produzir aqui, né? Mas eu espero que vocês usufruam bem, porque o nosso propósito é ajudar você. Vocês não imaginam como é gostoso ajudar as pessoas a serem melhores. É uma delícia, é um prazer, né? E eu estou tendo esse prazer agora, o privilégio de estar aqui com a Eduarda Goulart. Quero agradecer ao Centro Acadêmico de Economia, né? O CAECO, da Universidade Nacional de Brasília, né? Pela honraria. E, olha, também eu quero dizer aqui ao vivo, porque eu estou me comprometendo em cada palavra que digo, estou aberto a vocês, as interações da área de vocês, se por acaso desejarem mais uma intervenção nossa lá para estudarmos concretamente. Eu gostaria que cada um de vocês também viessem para o estudo e contribuíssem com o estudo da economia da oralidade, que é um estudo aberto. Então, cada um tem uma percepção diferente do outro. No pessoal que passou pela oficina Introdução à Economia da Oralidade no COFECOM, boa parte deles foram parar lá no meu livro, porque tiveram contribuições maravilhosas, e quero que vocês também façam o mesmo, sejam protagonistas e sejam economistas da oralidade. Okay. Eu agradeço a todos. Obrigada. E até a próxima, né? Que seja a primeira de muitas. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada, Jorge, pela sua contribuição aqui no Fórum de Economia. Um último aviso é que amanhã a nossa próxima palestra acontece às 12 horas com a Camila Doli e a Marcela Ungaretti sobre a importância dos critérios ESG para os investimentos. Okay. Espero todos vocês. Um grande abraço. Eu diria o seguinte para finalizar: sua voz, sua vez, sua marca vocal, seu ativo econômico. Horário de Brasília, 13 horas e 54 minutos. Boa tarde.